Olá, eu sou a Luísa Marucci e esse é mais um Analisando Candidatos, a série de vídeos aqui no canal em que eu divido com vocês as minhas pesquisas sobre os candidatos à presidência da República. Nessa série de vídeos a gente já falou sobre o Álvaro Dias e sobre o Jair Bolsonaro. Eu vou deixar os links aqui nos cards e na descrição. As eleições estão chegando, aqui a gente discute os presidenciáveis, mas é importante lembrar que a gente também tem que fazer nossa pesquisa sobre os deputados estaduais, deputados federais, governadores e senadores, que esse ano a gente vota em 2, certo? Eles são tão importantes quanto o presidente da República. Uma outra coisa que eu sempre gosto de deixar muito claro no início desses vídeos é que eles não têm nenhuma intenção de fazer campanha contra ou a favor nenhum dos candidatos. Eu só estou dividindo mesmo as informações que eu encontrei. E antes de mandar rodar a vinheta, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal. Vai no botãozinho vermelho, clica nele, porque não custa nada e me ajuda pra caramba. Agora sim, roda a vinheta. Hoje a gente vai analisar o Guilherme Boulos, do PSOL, que tem como candidata a vice a Sandra Guajajara. Essa é a primeira vez que o Boulos concorre a um cargo público, mas ele já é visto como liderança política de esquerda no Brasil já tem um tempinho. Ele é filósofo, psicanalista e professor e é o coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, mais conhecido como MTST, que foi criado há um tempinho pelo MST para atuar nas áreas urbanas e tem como principal filosofia conseguir moradia para aqueles que moram de aluguel ou em puxadinhos ou em moradias precárias. E a sua principal forma de atuação é através da ocupação de terrenos urbanos. As maiores polêmicas envolvendo Guilherme Boulos são também relacionadas ao MTST, já que ele é o líder do movimento. Inquéritos e investigações sobre as ocupações, algumas ações controversas, como por exemplo quando eles invadiram o triplex do caso do ex-presidente Lula, e reintegrações de posse que quase sempre ficam violentas. Inclusive, o Boulos já foi preso em 2017 por algumas horas por incitação à violência e desobediência, justamente numa reintegração de posse do MTST. Vamos falar agora sobre os posicionamentos e propostas do candidato. Vamos começar, como sempre, falando sobre a Previdência Social, que é um seguro social que garante aos trabalhadores brasileiros subsídio quando eles se aposentarem ou caso eles precisem parar de trabalhar por alguma doença ou por invalidez. A reforma da Previdência virou um dos assuntos centrais da economia do nosso país, já que a gente vem enfrentando um rombo crescente nesse setor. Em seu plano de governo, o Boulos destaca 9 propostas para a Previdência Social, mas eu queria destacar a que eu considero a principal, que é a unificação dos 2 tipos de previdência que existem, o RGPS e o RPPS. E aí a proposta dele diz o seguinte: unificação progressiva de todos os regimes previdenciários em um mesmo sistema público de aposentadorias integrais com as mesmas prerrogativas e direitos para todos, com percentuais de contribuição diferenciados de forma progressiva e regime por repartição e não capitalização. No vídeo do Jair Bolsonaro a gente falou um pouquinho sobre a diferença do sistema de repartição e o de capitalização. A principal diferença é que o de repartição é um sistema solidário, ou seja, quem está trabalhando paga a Previdência e com esse dinheiro a Previdência subsidia quem está aposentado, quem já está inativo. E no sistema de capitalização, a pessoa faz como se fosse uma poupança individual, ou seja, ela contribui para a sua própria aposentadoria quando a hora chegar. Essa é a principal diferença. E quais são os 2 regimes previdenciários que ele fala aí? O RGPS é o sistema previdenciário das pessoas que trabalham sob a CLT, trabalham em empresas privadas. E o RPPS é o sistema previdenciário dos servidores públicos. Existem algumas diferenças entre eles e o Boulos gostaria de unificar esses 2 sistemas previdenciários. Além disso, ele propõe o fim da contribuição dos aposentados e o fim do fator previdenciário. E ele também defende o fim da revisão do benefício
para quem teve acidente de trabalho, para quem se aposentou por invalidez ou por auxílio doença. Essas revisões que estão em curso no INSS, ele pretende finalizá-las, não terá mais essa revisão. Pelo que a gente consegue perceber nas propostas gerais ali para a Previdência, o grande objetivo do Boulos é que o orçamento público consiga financiar essa aposentadoria, esse benefício da Previdência Social para todos os brasileiros. Mas eu não encontrei de onde sairia essa verba e como seria feito esse cálculo para subsidiar esse benefício. Vamos falar agora sobre a reforma trabalhista, uma reforma que passou no governo do Michel Temer e mudou alguns pontos básicos ali da legislação trabalhista, como a maneira que se tira férias, a negociação direta entre patrão e empregado, a terceirização, as condições de trabalho das gestantes, dentre muitos outros pontos. Eu vou deixar um link aqui na descrição caso você queira saber mais sobre a reforma trabalhista. Sobre esse assunto, o Boulos gostaria de revogar a reforma trabalhista feita pelo Michel Temer e ele propõe uma consulta pública ou um referendo para que o povo possa dizer, nas urnas, o que eles acharam desta reforma e aí avaliar o que ele vai revogar ou não. E para a legislação trabalhista, ele tem propostas como uma nova política econômica que possibilite o investimento do Estado na criação de emprego socialmente útil, implementar o programa de emprego garantido, em que a força de trabalho seja diretamente remunerada pela União, implantação de medidas para encarecer a demissão e penalizar os setores que se valem da alta rotatividade como mecanismo para reduzir salários e direitos, a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais sem redução salarial para potencializar a geração de novos postos de trabalho, além da ampliação de cotas no serviço público e o fortalecimento da organização sindical, popular e política dos trabalhadores. Ele detalha bastante as propostas no plano de governo, viu, gente? Eu só citei quais são as principais propostas, porque o plano de governo do Boulos é bem extenso, são 228 páginas. Então eu destaquei quais são as principais propostas, mas se você quiser ler com detalhes, é só ir lá no plano de governo que eu também vou deixar aqui na descrição. Pelo que a gente consegue perceber por essas propostas, ele quer mesmo trazer para a União, trazer para o governo a responsabilidade da geração de empregos e da remuneração dos trabalhadores, seja nesses trabalhos socialmente úteis, seja na implementação desse trabalho garantido aí, que seria remunerado diretamente pela União. Enfim, ele fala bastante no papel do orçamento público na questão da empregabilidade. Um outro assunto importante que a gente sempre aborda aqui nos vídeos é a posição dos candidatos a respeito das privatizações de empresas públicas. E nesse caso, o Boulos é totalmente contra as privatizações. Inclusive, eu ouvi ele falar em algumas entrevistas que pretende até reestatizar algumas empresas. Sobre a PEC do teto de gastos, que foi aprovada no governo Temer e que congelou os gastos públicos por 20 anos para que os gastos públicos não passassem da inflação a partir de 2017, o Boulos faz duras críticas a essa PEC e diz que pretende revogá-la caso seja eleito. Vamos falar agora sobre reforma tributária. O principal discurso do Boulos a respeito da reforma tributária é sobre a taxação de grandes heranças e de grandes fortunas, mas na proposta de governo dele tem uma série de outros pontos, como por exemplo, tributar progressivamente na renda de pessoa física, aumentar a arrecadação de impostos sobre propriedade urbana e rural, impostos sobre grandes fortunas com arrecadação adicional de 0,1% do PIB e o aumento da arrecadação de impostos sobre propriedade rural. Em entrevista à Roda Viva, ele também cita a tributação de lucros e dividendos. Falando agora sobre educação, o candidato tem o objetivo de destinar 10% do PIB para este fim. E a grande proposta dele no seu plano de governo sobre educação é garantir que todos os brasileiros entre 4 e 17 anos estejam estudando e que a educação pública tenha uma qualidade nivelada para todos. Um dos pilares da proposta é o custo aluno qualidade inicial, ou CAC,
que garante uma destinação equitativa de verba para todos os estudantes. E sobre como haverá verba suficiente para implementar esse plano, ele discorre o seguinte: a repactuação federativa do Sistema Nacional de Educação estará ancorada numa redistribuição de recursos públicos, garantindo as condições para o cumprimento da meta 20 do Plano Nacional de Educação. Assim, durante o nosso governo, serão criadas as condições legais e financeiras para que alcancemos em 2024 o percentual de aplicação de 10% do PIB para a educação pública. Ele fala também em uma nova política de avaliação e da regulação do ensino privado. Falando agora de saúde, as propostas dele incluem aumentar o financiamento federal na saúde de 1,7% para 3% do PIB, expandir e fortalecer a rede pública na atenção primária, secundária e terciária e na provisão de medicamentos, e desprivatizar o SUS e regulamentar o mercado da saúde. Vamos falar sobre os temas polêmicos agora, começando com o porte e posse de armas de fogo para cidadãos comuns. Aqui no Brasil, hoje, é possível sim uma pessoa ter posse ou porte de armas, mas é um sistema extremamente burocrático, com muitas exigências, e às vezes, mesmo você cumprindo as exigências que eles impõem, eles não liberam a posse ou porte de arma para você. Mas já tramita no Senado uma proposta de retirar essa lei de desarmamento que está vigente e implantar uma nova em que seja facilitado o porte ou posse de arma para cidadãos comuns. É claro que ainda existiriam exigências, mas seria um pouco menos burocrático do que é hoje. Sobre esse assunto, o Guilherme Boulos é extremamente contra a liberação do porte de armas e da posse de armas para cidadãos comuns. Ele é a favor da descriminalização e legalização do aborto de forma segura e gratuita. Ele é contra a redução da maioridade penal e também contra a pena de morte. Ele é a favor da legalização da maconha e da descriminalização de outras drogas, alegando que o abuso de drogas é uma questão de saúde pública e que a guerra às drogas não funciona. O que funciona é a conscientização em relação a elas. Falando agora sobre a candidata a vice-presidente, porque se tem alguma coisa que Michel Temer nos ensinou é que a gente também tem que ficar de olho em quem é o vice na chapa dos nossos presidenciais, que nesse caso é a Sônia Guajajara, uma das maiores líderes indígenas e ambientais aqui do Brasil e coordenadora da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Ela é formada em Letras e Enfermagem pela Universidade Federal do Maranhão e ficou conhecida do grande público quando a Alicia Keys cedeu um pedaço do seu show no Rock in Rio para que ela falasse sobre a demarcação de terras na Amazônia. Ela, assim como Boulos, também é filiada ao PSOL. Caso você queira saber mais sobre a Sônia Guajajara, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo com outras informações. Vamos falar agora sobre as peculiaridades da campanha do Boulos. Ele diz que a primeira ação dele, caso ele seja eleito presidente, vai ser propor um plebiscito ao povo para revogar todas as ações do Michel Temer. Em entrevista à Carta Capital, ele diz que é preciso mudar o conceito do termo governabilidade, que é ali o que o pessoal diz que se você não tem uma boa relação com o sistema legislativo, fica difícil de você governar, né? Ele diz que isso precisa mudar e ele pretende implementar o sistema de plebiscitos, referendos e consulta pública para que o povo tenha mais participação em seu governo. Mas quando eu fui pesquisar sobre plebiscitos e referendos, eu encontrei a lei do plebiscito. E nela diz o seguinte: o plebiscito e o referendo são convocados mediante decreto legislativo, por proposta de 1/3, no mínimo, dos membros que compõem as casas do Congresso Nacional. Ou seja, quem propõe o plebiscito ou referendo, quem aprova essas ações, é a Casa Legislativa, são os deputados, são os senadores. Então, de uma certa forma,
a governabilidade ainda vai ter que passar pelos senadores e deputados. Por isso é tão importante a gente saber bem quem a gente está votando para deputado e para senador. Há uma grande parte do seu plano de governo, das suas 228 páginas de plano de governo destinadas ao combate ao racismo, ao machismo, à LGBTQ-fobia. Inclusive, ele permeia esses assuntos dentro do plano de governo dele em outras agendas, como saúde, educação, empregabilidade, enfim, ele dá bastante destaque mesmo ao combate a esses preconceitos tão enraizados na nossa sociedade. Como coordenador do MTST, ele não podia também deixar de falar sobre como ele vai enfrentar a questão da moradia. E a proposta dele é desapropriar e requalificar prédios, casas e terrenos que estejam abandonados e em situação irregular ou ilegal para a construção de moradias populares. E aí ele diz que não importa se vai ser na periferia ou se vai ser nos centros das grandes cidades. E aí, o que vocês acharam da pesquisa sobre o Boulos? Me conta aqui nos comentários. Se você tiver alguma outra informação sobre ele que você acha importante dividir, deixa aqui também. Vamos fazer da caixa de comentários um espaço para a gente discutir política de forma saudável. Eu espero que você acompanhe toda essa série de vídeos aqui do canal. Cada semana a gente vai analisar um candidato à presidência e dessa forma a gente vai conseguir fazer uma escolha com mais consciência. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like nesse vídeo, comentar, compartilhar com seus amigos. Vamos incentivar todo mundo a pesquisar e falar sobre política. Também quero te convidar para me seguir lá no Instagram, que por lá eu produzo conteúdo nos stories, no IGTV e a gente consegue ter uma discussão, uma conversa mais ampla. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!